Olá meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz Gustavo aqui do NEAF. Pessoal, neste vídeo a gente vai iniciar um estudo da administração financeira orçamentária, tá? Essa disciplina, pessoal, que o pessoal chama de AFO, né, tradicionalmente, aparece em alguns concursos públicos, tá? Sobretudo concursos para analista da área administrativa de alguns tribunais federais, né, órgãos do judiciário, e também muito comumente aparece concursos aí de tribunais de contas da mesma maneira, tá? E claro, em outros concursos espalhados aí Brasil afora, né? Pessoal, AFO é uma matéria que muita gente acaba torcendo o nariz, não gosta muito, acha um pouco difícil, mas a nossa ideia aqui é tentar trazer uma abordagem para vocês bem didática, tá? Sem muito juridiquês, sem muito forçar a barra com alguns termos, tentar trazer realmente alguma coisa bem palatável, né? Independente se você tem formação jurídica ou não, se tem formação contábil ou não, de administração ou não, a ideia é tentar levar a matéria para vocês de uma maneira bem tranquila, tá? Com um linguajar mais acessível, tá? Sem fazer uso de alguns preciosismos de linguagens aí que a gente pode encontrar, tá? Para tentar trazer para vocês aquilo de mais importante, mais relevante e também que vocês compreendam algumas coisas, né, que aí facilita bastante o estudo de vocês, ao invés de ficar simplesmente apenas decorando, né, tal, a gente sabe que isso não funciona muito bem. Então daí a ideia é que vocês compreendam realmente aí essa disciplina, que frequentemente, como eu já disse, aparece aí em alguns concursos públicos, tá? Administração financeira orçamentária, então aí a gente vai iniciar fazendo uma breve introdução, tá? Só para explicar, pessoal, qual é o objeto de estudo dessa disciplina, né, de AFO, que vocês também podem encontrar quando o pessoal faz uma abordagem mais jurídica, né, desse conteúdo de AFO, também vocês podem encontrar a denominação de direito financeiro, tá? Mas o objeto de estudo é sobretudo o mesmo, né, são as finanças públicas, o orçamento público de maneira geral. E aí, claro, muda, se você estiver estudando direito financeiro, você vai ver tudo que a gente vai ver aqui por uma linguagem bem mais jurídica, né? Aqui a gente fica mais no campo da administração, mas claro, reiteradas vezes a gente acaba tendo que nos referir a algumas leis, né, e tudo mais, porque realmente é importante a gente consultar a Constituição, a Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vira e mexe, a gente também acaba nos correndo para a leitura de algumas leis. Mas fiquem tranquilos, se você não é da área jurídica, né, a ideia é que você consiga compreender da mesma maneira, tá? Pessoal, o objeto de estudo da AFO. Então, atividade financeira do Estado. Como todo mundo sabe, né, essa noção é intuitiva, né, acho que todo mundo tem essa noção, o Estado, né, ele precisa arrecadar recursos para prestar serviços públicos, né, porque uma das funções que o Estado possui é justamente a de prestar serviços à população, serviços públicos à população, tá? E, graças a Deus, a gente superou aquela fase absolutista, né, em que os monarcas, os reis absolutistas, eles podiam confiscar, né, os bens, as propriedades dos súditos, né, para poder fazer frente às despesas do Estado. E essas despesas do Estado, que naquela época, né, nada mais eram do que regalias para o rei, né, para atender às vaidades do rei, do monarca, né. Então, ainda bem que a gente superou isso no curso da nossa história. Então, hoje a gente vive num Estado de direito, um Estado democrático de direito, ou seja, o Estado de direito significa, né, o Estado faz as leis e o próprio Estado tem que cumprir essas leis. Então, a gente tem hoje em dia uma vedação ao confisco, não é? Então, o Estado não pode se apropriar de bens alheios sem uma devida justificativa legal, né? A gente precisa, no mínimo, ter uma atividade legislativa envolvida nisso, né? Precisamos de uma lei para que o Estado tenha legitimidade, para que ele possa cobrar, instituir tributos e tudo mais. Mas veja que a questão do confisco não existe mais, né? Então, isso aí está afastado hoje em dia do nosso ordenamento. Existe todo um procedimento próprio para que o Estado, né, obtenha recursos e, consequentemente, preste serviços à população, tá? Então, a atividade financeira do Estado é isso, é essa postura que o Estado precisa ter, né, para poder, essas ações que o Estado precisa realizar para arrecadar recursos e, consequentemente, fazer com que esses recursos voltem para a sociedade na forma de serviços, tá? Atividade financeira do Estado, sobretudo, é isso. E aí, pessoal, tá aí uma frasezinha para vocês: o Estado obtém, gera e despende recursos para fazer frente às necessidades públicas. Em suma, é isso. Se você visualiza a atividade financeira do Estado de um ponto de vista mais generalista, né, de uma visão macro
uma visão geral, a AFO estuda isso, né? A atividade financeira do Estado nada mais é do que a obtenção, né, e a geração e o gasto, né, do recurso público arrecadado para fazer frente a essas necessidades da população, que são essas despesas que o Estado possui, né, frequentemente possui, tá? Dica de português, pessoal, o verbo despender, tá, ó, é com E, tá bom? Agora, dispêndio, vocês sabem, é com I, tá? Mas o verbo é despender, é com E, tá bom? Nunca é demais a gente sempre valorizar o nosso português aí nos estudos para concurso, né? Pessoal, tá? Uma rápida introdução. Agora a gente passa a realmente conceituar o que é o orçamento público, né? Já sabemos aí que o Estado existe, né? Uma de suas funções é de fato arrecadar para poder fazer com que esses recursos voltem em serviços para a população. Então a atividade financeira do Estado compreende isso também, né? E agora a gente passa, vamos tentar aí apresentar para vocês um conceito de orçamento público que frequentemente é cobrado pelas bancas de concurso, tá? Primeira coisa, pessoal, vou passar para vocês um primeiro conceito, um conceito tradicional. Isso quer dizer o seguinte, é um autor clássico, né, um autor mais antigo, mas um conceito relevante também para o nosso estudo, tá? Não é que esse conceito está em desuso, muita coisa serve, né, muitas das ideias que o Aliomar Baleiro trouxe para o nosso ordenamento jurídico são aí adotadas, mas esse conceito ele foi em certos termos superado em virtude da nova gestão, né, dos novos conceitos, tá, do nosso novo modelo de administração pública, tá? Mas vejam que é um conceito relevante, tá? Então, reforçando, é um conceito tradicional, tá, e não moderno, tá, um conceito mais antigo. E o Aliomar Baleiro fala assim: o orçamento público é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê, tá? Então veja, o Poder Executivo faz uma previsão e o Legislativo faz o quê? Autoriza, tá? Então, dentro daquela separação de poderes que nós temos no nosso país, no nosso estado, temos poder executivo e poder legislativo. O poder legislativo tem a função típica, né, de produzir leis, né, de inovar o ordenamento jurídico, e o poder executivo nada mais faz do que executar essas leis. Claro, é uma noção bem superficial, bem curta e grossa sobre separação de poderes e funções de cada um dos poderes, mas essa breve informação é suficiente para vocês entenderem o que o professor Aliomar Baleiro está querendo trazer para a gente, tá? Então, ato pelo qual o Executivo prevê, o Legislativo autoriza por certo período de tempo, então isso aqui é relevante, tá? Hoje em dia isso aqui ainda se aplica, tá? A execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos, tá? Então vejam aí, a questão de realmente o Estado prestar serviços públicos, né? Reverter para a população em serviços aquilo que a população paga por meio da tributação, tá? E outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei, tá? O que a gente pode extrair de principal aqui, pessoal? Uma das coisas principais, né? A questão que a lei orçamentária é por um determinado período de tempo, tá? Então, se o Legislativo autoriza o Executivo a alguma coisa, isso se faz por meio de lei, tá? Então, é uma lei temporária e, sobretudo, ele enfoca bastante essa questão que o Legislativo autoriza o Executivo. Veja que ele não está trazendo para cá conceitos modernos de administração, como, por exemplo, de planejamento, né? Ele não está se preocupando com a questão do planejamento, daquilo que a sociedade de fato necessita, demanda. Ele está simplesmente fazendo com que o orçamento é um instrumento político, né? De um controle do Legislativo sobre as ações do Executivo. O Legislativo faz a lei, produz, né? Uma vez a lei promulgada, aí sim o Poder Executivo pode executá-la. Então ele está com foco um pouco, digamos, né, não tão atual, né? O enfoque dele é mais antigo, é mais tradicional, por isso que a gente tem esse conceito tradicional, tá? Hoje em dia o enfoque é sobretudo no planejamento, né? Como a gente vai ver de agora em diante. Esse conceito, pessoal, agora sim, a gente já se aproxima de um conceito mais moderno, tá? De um autor super famoso, né? Para quem já teve a oportunidade de ter algum contato com esse assunto de administração financeira orçamentária, de orçamento público, certamente já deve ter lido alguma coisa desse autor, tá? Muito importante, um autor de muita envergadura nesses estudos, tá? E ele diz o seguinte: orçamento é um plano, então olha só o que ele fala que o orçamento é um plano que expressa em termos físicos e financeiros para um período de tempo definido, ó, então ele continua com aquela ideia que o professor Aliomar Baleiro tinha, né, no conceito tradicional, o programa de operações do governo. Olha a palavrinha que ele está usando aqui, ó. Programa de operações de governo, são as ações do governo,
e os meios de financiamento. Então, como a gente vai obter os recursos para fazer, né, esse financiamento dessas despesas públicas. Então, veja que realmente mudou um pouco o enfoque, né? Ele está mencionando a palavrinha programa, e isso faz toda a diferença dentro do atual contexto que a gente vive, da ciência da administração, da evolução da administração e, claro, essa evolução que a gente teve na administração privada veio para a administração pública. Aquela ideia que antes o Estado era patrimonialista, depois a gente passou para um Estado burocrático e agora a gente tem um Estado mais gerencial, né? Claro, nunca há uma ruptura total de um modelo em relação ao outro, né? Então, ainda que a nossa administração pública seja enfocada no aspecto gerencial, ainda subsistem, né, claro, aspectos burocráticos da administração e até patrimonialistas também. Não raras vezes a gente vê certas posturas governamentais que acabam tendo ranço ainda de questões mais patrimonialistas. Então, hoje em dia, no Brasil, o que a gente tem, na verdade, é um grande misto aí desses três modelos, mas, claro, sobretudo, né, o aspecto gerencial prevalece, não é? Mas veja então que o Giacomoni traz para a gente esse conceito mais atual, né? Mais aí ligado, antenado na evolução que a ciência da administração apresentou ao longo desses anos, tá? Então temos aí um conceito moderno, né? Evolução do conceito tradicional, vendo que o orçamento nada mais é do que um instrumento de administração, não é tanto uma coisa para controlar, né, que o legislativo controla o executivo, como a gente tem no conceito tradicional. Agora sim, é um instrumento de planejamento, é um instrumento de administração, assim que ele está trazendo para a gente, conceituando o orçamento, tá? Estamos aí, né, dentro desse contexto, é necessário haver uma seleção de prioridades, tá? E, claro, dentro disso, a gente tem que viabilizar as políticas públicas que o governo tem a pretensão de executar, tudo bem? Então, o orçamento também tem que se preocupar com isso, dentro daquela programação. Vamos viabilizar quais políticas públicas, quais são as prioridades, tá? Dentro dessa ideia de planejamento do orçamento, enquanto planejamento, a gente precisa ter, então, preocupação, né? É necessário evidenciar a preocupação com as prioridades e com quais políticas públicas são ou não prioritárias em face de outras, né? Quais merecem um maior aporte financeiro, quais merecem um menor aporte financeiro, quais as necessidades da população são maiores, em quais áreas. Então, tudo isso faz parte dessa programação que o orçamento proporciona, né? A programação das ações ou operações que o governo deve realizar, tá bom? Então, aí um último conceito, também em linhas gerais, o orçamento é um programa de trabalho do Poder Executivo. Talvez esse aqui seja, né, essa expressãozinha que está em destaque em azul para vocês aí na parte inferior do slide, seja aí uma definição bem curta e grossa, né, de orçamento à luz daquilo que nós temos de mais moderno, de mais contemporâneo em termos de ciência de administração para essa questão do orçamento público, tá? Então, o orçamento é um programa de trabalho do Poder Executivo. O programa de trabalho traz essa ideia, né, de fazer o orçamento como realmente um instrumento de planejamento que vai balizar, que vai conduzir as ações do Poder Executivo, né, da administração pública ao longo daquele ano, né? O orçamento público, a gente vai ver isso, via de regra ele tem vigência de 1 ano, tá? Mas aí a gente conversa disso um pouquinho mais para frente. O importante é você saber agora que o orçamento público ele tem uma vigência temporária, tá? Ele não tem a vigência eterna, né? Ele é realmente de tempos em tempos, o orçamento tem que ser atualizado. Isso é uma exigência que a própria Constituição faz, e a gente vai ver isso ao seu devido tempo. Mas saiba que é temporário isso, tá? Esse programa de trabalho, esse balizamento das ações da administração, do Executivo, é por um período de tempo determinado, tá bom? Aspectos do orçamento, pessoal, como é que a gente pode encarar, né? O orçamento, ele pode ser encarado por diversos prismas, né? A gente pode ter diversas visões da peça orçamentária, né? Do orçamento público. O primeiro aspecto, o aspecto político, porque ainda que o conceito que o professor Aliomar Baleiro, né, que é um conceito mais tradicional, tenha sido em certa medida superado, o fato é que a questão do legislativo autorizar o gasto por parte do executivo permanece ainda nos dias de hoje, tá? Então veja que a gente não superou por completo, né, a ideia aqui, o professor, do conceito tradicional, né? Na verdade, tudo aquilo ainda existe, o que acontece é que mudou-se a visão, né? Mudou-se o enfoque, a gente tem um enfoque mais administrativo. Mas lembre-se, ele falou lá que o orçamento é temporário, ele continua sendo temporário. Ele disse que o legislativo controla ou autoriza o executivo a fazer certos gastos, né? Então isso ainda permanece, porque o orçamento é uma lei, nós vamos ver isso mais à frente, é uma lei feita, obviamente, pelo legislativo, que é o poder, né, da República responsável por fazer as leis, elaborar e votar, aprovar as leis. Então ele faz a lei e o Poder Executivo executa, né, o orçamento, as ações, as políticas públicas de acordo com a lei, tá? Então
De certa maneira, se você encarar o orçamento do ponto de vista político, ele permanece sendo, né, um instrumento de controle da atuação do executivo pelo legislativo. Isso ainda permanece, isso ainda continua da mesma maneira. Tá? Então, continua sendo, não há erro em você encarar o orçamento do ponto de vista político. Isso ainda permanece porque o legislativo, que no fim das contas autoriza os gastos por parte do executivo por meio das leis orçamentárias. Tá? Então, isso ainda permanece. Do ponto de vista econômico, pessoal, o que a gente tem? A ciência da economia, né, ela reconhece que o papel do Estado, enquanto agente econômico, é relevante. Né? Então, quando o Estado arrecada e, consequentemente, tem que gastar para poder fazer frente às despesas, para atender às necessidades da população, essa ação do Estado arrecadatória e de despender recursos para fazer frente às suas despesas, enfim, fazem com que o Estado seja um importante agente econômico dentro desse contexto de economia. Né? Por exemplo, quando o Estado arrecada bem, né, isso movimenta mais a economia. Né? Agora, por exemplo, recentemente a gente tem vivenciado um quadro, né, no ano de 2017, um quadro em que a arrecadação do Estado está baixa. Por quê? Porque o consumo está baixo, então isso acaba fazendo com que os estados arrecadam menos, por exemplo, ICMS e impostos sobre serviços, né, de competência dos municípios, o ICMS, né, de circulação de mercadorias, competência dos estados, imposto de renda, consequentemente, acaba diminuindo, porque as pessoas aferiram uma renda menor. Então, tudo isso, né, veja que a economia realmente é uma ciência complexa, né, são vários fenômenos envolvidos, e o Estado certamente sofre, na verdade ele está inserido nesse grande contexto da economia. Né? Então, diante disso, é evidente que o orçamento público tem um papel relevante também, o Estado tem um papel relevante enquanto agente econômico. De certas posturas do Estado, se arrecada mais, arrecada menos, eleva a taxa de juros, diminui a taxa de juros, tudo isso impacta de maneira significativa no contexto da economia brasileira. Né? Então, não é mentira a gente abordar o orçamento por esse prisma. Né? Aspecto técnico, pessoal, já é mais realmente você encarar o orçamento como uma peça técnica, que tem conceitos próprios, né? Definições próprias, maneiras de agir próprias. Né? Esse é o viés técnico, quando você olha o orçamento com os olhos de quem manja de orçamento, digamos assim, né? Trazendo esses aspectos mais relevantes, mais aproximados de execução orçamentária. Então, se você olha para o orçamento, né, com esse viés, né, mais enviesado para aquilo que de fato diz respeito somente ao orçamento, talvez você esteja aí encarando de um ponto de vista mais técnico tudo isso que gira em torno da questão orçamentária pública. Ponto de vista financeiro, nada mais é do que você olhar para o orçamento como um ingresso de recursos, saída de recursos financeiros, ingresso de receitas orçamentárias ou extra-orçamentárias, saída de recursos por meio de despesas orçamentárias ou despesas extra-orçamentárias, tudo isso a gente vai ver ao longo dos vídeos, tá? Então é você encarar esse fluxo financeiro que está sempre acontecendo no Estado. Então é uma realidade também, entra dinheiro público, sai dinheiro público, então isso faz parte desse contexto. E aí, claro, o aspecto jurídico, né, o orçamento, como a gente já adiantei para vocês, o orçamento nada mais é do que uma lei. A gente tem várias leis, né, dentro do ciclo orçamentário existem 3 leis, né, que a gente vai abordar ao longo dos nossos vídeos, fiquem tranquilos. Mas o fato é, o orçamento é uma lei e como sendo uma lei, né, ela é formal, isso quer dizer o seguinte: a lei formal é aquela lei que atende todo o processo legislativo, que a gente chama, né? Se você já estudou direito constitucional, você deve se lembrar que para produzir uma lei é necessário que exista um procedimento amarradinho, né? Certinho, que já está previsto lá na Constituição. A gente tem que ter um projeto de lei, né? Esse projeto de lei vai tramitar no parlamento, né, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, ou se você estiver pensando em termos estaduais ou municipais, ele tramita na Assembleia Legislativa no Estado, ou se for no município, ele tramita na Câmara Municipal pelos vereadores. Né? Então esse projeto de lei ele é apresentado, tramita no parlamento respectivo, né? Ele vai ser discutido, ele vai ser votado, no final aprovado ou rejeitado. Sendo aprovado, ele segue para sanção ou o veto, né? Sanção, que é a concordância, digamos, o veto é a contrariedade, né, daquilo que foi aprovado pelo Legislativo, e a sanção ou veto é a cargo do chefe do Poder Executivo. Tá? Então, o orçamento segue todo esse rito. Então, o presidente, né, se a gente estiver falando apenas do orçamento federal, né, o presidente apresenta o orçamento, né, o projeto de lei do orçamento para o Congresso, inicia a tramitação na Câmara dos Deputados, vai ser aprovado, vai para o Senado depois,
vai ser aprovado lá, estando tudo certo, retorna para o presidente sanciona, aí a lei do orçamento passa a ter eficácia, a produzir efeitos. E aí sim a administração pública tem que se guiar, né, tem que gastar ou arrecadar conforme a lei orçamentária. Então, lei formal nesse sentido. Informação que a gente já falou, né, até desde o conceito tradicional do orçamento, o orçamento é temporário, então ele tem uma vigência de tempo determinada, tá? Que hoje em dia a gente tem 3 leis orçamentárias, que é a lei orçamentária anual, ela vige, né, ela tem vigência por 1 ano ou um exercício financeiro, como preferirem, tá? A gente vai empregar bastante a palavrinha, né, a expressão exercício financeiro para a gente se referir a um ano civil, tá? Então, lei orçamentária anual vige por um exercício financeiro. Lei de diretrizes orçamentárias, como ela é aprovada, né, no meio do ano, para valer, né, para ter efeitos no ano seguinte, né, ela acaba tendo vigência aí de 1 ano e meio, um pouquinho menos que 1 ano e meio, mas um prazo superior a 1 ano, tá? E o PPA, que é o plano plurianual, ele tem vigência de 4 anos, tá? Então, a hierarquia, né, digamos, das leis orçamentárias é mais ou menos essa. É PPA, que vale por 4 anos, a LDO vale por 1 ano ou 1 ano e meio, e a LOA vale por 1 ano, tá? Lei ordinária, por que a gente colocou lei ordinária? Porque não é uma lei complementar, tá? Então, digamos que é uma lei comum, né? Esse comum coloquem entre aspas, por favor, porque no âmbito da União a gente tem várias espécies legislativas, né? Nós temos as leis ordinárias, as leis complementares, as emendas às constituições, tá? E ainda tem aí outras espécies normativas, resoluções, decretos legislativos e tal. Então, claro, isso você vai aprender muito melhor na aula de direito constitucional, que é quando você vai saber o que é uma resolução, o que é um decreto legislativo, o que é uma lei complementar e tal. Lá vocês aprendem isso melhor. Eu ficaria satisfeito se vocês assimilassem que se trata de uma lei ordinária, tá? Gravem essa expressão, é bem relevante para a sua prova, pode te auxiliar, tá? Então, o orçamento não é uma lei complementar, não é uma resolução, não é uma emenda à Constituição, tá? Esqueçam isso, o orçamento é uma lei ordinária, tá bom? Deixem isso anotado aí no material de vocês, tá? A produção dessas leis orçamentárias, a maneira como elas nascem, segue um ciclo diferenciado, tá? Então, não é uma coisa que se assimile, né, à elaboração de outras leis que tratem sobre outros assuntos, tá? Realmente, o processo orçamentário, né, de nascimento da lei orçamentária, ele é um pouco diferenciado, tá? Guardem isso, tá? Vamos ter alguns vídeos tratando especificamente do ciclo orçamentário, de como é que se processa, né, como é que funciona todo esse ciclo, né, todos esses procedimentos, a sequência desses procedimentos para a gente ter o nascimento da lei orçamentária, ou das leis orçamentárias, tá? Então, gravem isso, né? Simplesmente fiquem sabendo que existe um processamento diferenciado, né, para que a lei do orçamento exista, mas a gente trata disso a seu tempo, tá? Mais à frente a gente conversa disso. E é uma lei de efeitos concretos. Por quê, pessoal? Isso é um conceito mais jurídico, tá? Mas assim, existe a lei abstrata, né, que é o seguinte, quando a gente tem uma lei abstrata, ela não foi feita pensando em ser aplicada a um caso especificamente, né? Você tem, por exemplo, o Código Penal, né? O Código Penal tem uma série de crimes lá, pensem no caso, matar alguém, né? O crime de homicídio, está lá previsto no artigo 121 do Código Penal. Então, está lá a lei, né? Ela não foi pensada em determinado caso concreto, né? Ela foi pensada para existir e se alguém matar outra pessoa, aí sim a lei é aplicada, tá? Então a lei existe, ela está lá suspensa, né? Aguardando ou no aguardo de que aconteça aquela hipótese que a lei prevê, né? O fato de alguém matar outra pessoa, né? Então, em acontecendo isso, a lei se aplica. Agora, se você não mata ninguém, então você não vai sentir os impactos desta lei, né? Então, por isso que é uma lei abstrata. O orçamento, ele é uma lei de efeitos concretos, por quê? Porque não há necessidade de ter essa correspondência, não tem que acontecer um fato para depois a gente aplicar a lei. Ela já se aplica de imediato, não é? Para a questão orçamentária. Então, uma vez aprovada, promulgada, tudo certinho, existindo a lei, então aí ela já se aplica de imediato. O governo, né, os órgãos da administração pública são obrigados a arrecadar e a gastar conforme a lei. Tá? Então, ela não é uma lei que fica pairando, né, aguardando o acontecimento de alguma hipótese para ela ser aplicada. Na verdade, ela é aplicada de imediato. Uma vez sancionado, o orçamento já passa a valer, o governo tem que se atentar ao que diz as leis orçamentárias para executar e balizar suas ações. Tá? Então, por isso que é lei de efeitos concretos. Tá bom?
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!